Esse PPT aí, você não mandou ele lá no portal não, né, Milton? Tá lá no portal. Tá lá? Mas ele tá no qual? Na atividade 5 ou na atividade 6? Não, pessoal, não confunda o que é atividade e o que é aula. Não, eu sei. É que lá não tá aula, só tá atividade, aula. Não, Aí você clica para baixar material, ele só aparece em arquivos de atividade, caderno de resposta e de apoio. Tá separado lá, Luiz. Aula do capítulo missão, tá? E atividade separada. São duas coisas diferentes. Atividade é uma coisa e aula é outra. Aí, a missão você postou dia 14, então? Isso. Nossa, eu achei que tinha sido postado agora. Capítulo 4. Estão visualizando aí? Sim. Pessoal, vamos dar início à aula de hoje, né? Terça-feira, dia 8 de abril de 2020, dando início à aula com a atividade, com o capítulo de missão da disciplina Planejamento Estratégico. Nesse conteúdo, nós vamos abordar a parte da missão da empresa, que compõe um dos itens da metodologia de planejamento estratégico. Então, neste capítulo, serão apresentados os aspectos básicos da fase 2 da metodologia de elaboração e implementação de estratégias. Ele vai repetir os objetivos profissionais das empresas têm de citar seu pensamento estratégico, caso que as empresas possuem executivos ou profissionais com pensamento estratégico, tem visto um elevado nível de dificuldade nessa fase 2 da metodologia, que é da elaboração e implementação do planejamento estratégico. Missão e propósito da empresa. O que aborda? O que é a missão? Missão é a razão de ser da empresa, aonde se quer chegar da empresa, quais necessidades e expectativas do mercado que a empresa pretende atender. Então, como nós já falamos, a missão é a razão de ser da empresa, que é o propósito dela para oferecer o produto que a empresa pretende. Então, missão é a de determinados de valores e preços em termos de negócios, inovação, considerando as tradições e filosofias administrativas da empresa. O estabelecimento da missão é um ponto de partida, a análise e a interpretação de algumas questões. Qual a razão de ser dessa empresa? Qual a natureza do negócio da empresa? Quais são os tipos de atividades em que a empresa deve concentrar seus esforços no futuro? O que a empresa vende e pretende vender no mercado? É agilidade? É conhecimento? É diferenciação? É inovação? Quais os fatores de influência nessas vendas? Qual o diferencial de conhecimento necessário para essas vendas? Quais os mercados-alvo, os clientes, os produtos e os serviços que essa empresa quer atender? E o que de cada um dos principais concorrentes? Qual a região de atuação da empresa que ela quer atender? Qual a imagem que a empresa faz de si própria? Qual ser reconhecida? Qual é a imagem que o mercado tem da empresa? Quais as necessidades que pretende vender? Quais as principais crenças e valores dessa empresa? Então, se nós pudermos observar, o slide aqui, você pode ver qual é a empresa, né, a questão da missão, ela busca uma amplitude de viabilidade, quer dizer, é uma amplitude de viabilidade da missão da empresa dentro do seu propósito. No slide 8, você pode observar que a empresa, o seu propósito é o que ela tem que amarrar a sua missão, é o que ela está enxergando adiante e dentro do mercado. Você pode olhar aqui o desenho hoje da esfera aí, onde a missão parece um globo ocular de olho. Você vai ter que estar projetando uma ação. Quer dizer, que olhar é esse que a empresa está tendo para o mercado, para poder atender esses clientes. Então, sendo assim, vai de nós, para cenários estratégicos, a expansão de um processo que deve considerar todos os executivos da empresa e nós precisamos de planejamento estratégico. Elaboração do SAT pode ter como fundamentação o pensamento estratégico como idealização de situações futuras possíveis que são necessariamente tenham interligação com o presente e o passado. Estabelecimento de bases, dados socioeconômicos e de infraestrutura dessa empresa. Debates com o setor empresarial, estreita interação com a comunidade técnico-científica, que estabelece as pesquisas voltadas às tendências desses mercados. Temática multidisciplinar, uma metodologia estruturada especialmente desenvolvida e estabelecida para cenários. No slide 10, nós podemos observar o seguinte: nós buscamos esse cenário projetivo, esse cenário, o meu passado, o meu presente e o futuro. O que eu quero para essa empresa? Vamos observar no slide 11, o passado, o presente e qual é esse futuro possível que dentro desse cenário que essa minha empresa está buscando atender. Então, você pode ver que é uma interessante. Porque se nós observarmos o cenário do cliente, colocando suas vontades,
Então, significa que a empresa está buscando adequar essas tendências que o cliente está buscando, que o cenário está atuando, para ela poder atender. Ou a prestação de serviço para esse cliente. Tá? Então, com isso, o que a empresa precisa ver? Ela precisa ter uma postura estratégica. Qual é essa postura dela? A relação dela, produto versus o mercado. Quer dizer, o que seu produto dessa empresa está atendendo o que o mercado está querendo? Qual é o vetor de crescimento para esse produto ou essa prestação de serviço que o mercado está querendo? O que minha empresa precisa ter de vantagem competitiva para que eu possa colocar esse meu produto ou essa prestação minha de serviço no mercado? Que sinergia a minha empresa tem que ter? O que é essa sinergia? Qual é esse envolvimento que a empresa, os colaboradores precisam ter para que possa estar somando esforços, para que tudo isso possa estar atendendo? Isso que é empresarial, uma empresa possível a ter para que eu possa ter esse meu produto no mercado. Então, eu preciso fazer uma avaliação dessa postura estratégica, e é um planejamento estratégico que vai me trazer essas questões através do quê? Da ferramenta do análise SWOT, os pontos fortes e os pontos fracos da minha empresa, atendendo as oportunidades, as ameaças que esse mercado pode estar me oferecendo. Fazendo essa adequação para poder cumprir com essa missão que a minha empresa tem desse propósito de estar oferecendo o melhor produto do mercado. Com isso, a empresa precisa ter um olhar, são as macroestratégias. As macroestratégias corresponde às grandes ações e caminhos que a empresa vai adotar, visando atuar nos propósitos de futuros identificados dentro dessa missão, o motor de arranque que uma postura estratégica precisa ter. Que são o quê? Verificar as leis que essa empresa precisa ter dentro do seu setor, quais são as regras, as operações. Então, são macroestratégias, macropolíticas, justamente, que eu preciso fazer uma dotação para você estar buscando essa adequação. E já no slide 14, que são essas, quando eu falei macropolíticas? São essas orientações, são as políticas aqui, são os norteadores que a empresa precisa ter, que ela precisa respeitar, que vão facilitar e agilizar o processo decisório das ações estratégicas para que ela possa colocar o seu produto ou a sua prestação de serviço com melhor segurança nesse mercado. Então, eu preciso entender essas macros políticas que estão dentro da minha legislação, dentro do meu setor, da minha área de trabalho, que é a empresa escrita. Um exemplo, a área da agricultura. Está atentado às legislações do Ministério da Agricultura. Se eu tenho um produto que está na área da alimentação, eu tenho que estar atentando às regras da vigilância sanitária, tanto na prestação da alimentação ou fabricação desse produto, como também na venda desse produto. São órgãos fiscalizadores que norteiam todas as regras para que esse produto possa estar em conformidade, para que eu possa estar atendendo às exigências e oferecer um produto ou uma prestação de serviço com qualidade e segurança ao cliente. Certo? Então, nós podemos observar que essas macroestratégias e macropolíticas, ela é de total importância para dentro de uma empresa, dentro do seu setor, para esse atendimento. E isso criar essa estratégia adequada para poder colocar o meu produto no mercado e ter um diferencial e ser competitivo para poder estar atendendo a essas exigências. Então, dentro desse conteúdo, dessa missão, é onde eu tenho que buscar esse olhar dessa visão, porque é uma forma de contribuir com esse planejamento. O que é essa missão? É propósito. O que eu estou buscando de adequação para poder colocar esse meu produto, esse propósito dentro do mercado. Então, ela é um capítulo que está atentando ao administrador, que por hora vai elaborar esse planejamento estratégico, aglobando dentro dessa metodologia para poder oferecer um serviço de melhor qualidade, mais assertivo, para a elaboração desse planejamento estratégico, certo? Então, essa era um pouquinho a explanação que tinha que se passar dentro do conteúdo, dentro desses 14 slides. Em seguida agora, eu vou abrir para que nós possamos, cada aluno verificar, pontuando por slide, qual é as dúvidas que cada um, por hora, tenha perante essa parte da missão dentro dessa contribuição no planejamento estratégico
dentro da metodologia de implementação e implantação do planejamento estratégico das empresas, ok? Nesse momento agora eu abro a discussão da aula para que a gente possa tirar as dúvidas dos alunos que porventura não conseguiram compreender ou ter alguma dúvida do conteúdo, ok? Ok, professor, não entendi quase nada da explicação do senhor, estava chiando muito o áudio. Ó, a aula está sendo gravada, mas me parece que alguém estava com o microfone aberto e tinha outros barulhos que estavam dando interferência. Não entendi quase nada do que o senhor falou, professor. Tá, essa aula aqui, hoje, nós estamos fazendo uma videoaula. Eu vou gravar esse conteúdo novamente lá separado para colocar na aula lá desse conteúdo, ok? Nós estamos Beleza, fazendo uma obrigado. revisão aqui em cima e debater. Então, cada um busque nos slides aí qual é a dúvida para que eu possa estar sanando com vocês, a gente poder estar discutindo agora aqui em aula. Todos entenderam o que significa a missão de uma empresa? Então, vocês conseguem visualizar que esse capítulo 4, que o capítulo 2, ele vem falando da metodologia de elaboração e implementação do planejamento estratégico dentro de uma empresa. Em seguida, o capítulo 3 começa a trabalhar com o primeiro tópico, que é diagnóstico estratégico, que nada mais é o levantamento das informações, de fazer o levantamento de diagnóstico de uma empresa que utiliza a ferramenta da análise SWOT, que é os pontos fortes, pontos fracos, as ameaças e as oportunidades. Nesse capítulo 4, entra falando especificamente da missão da empresa. Por quê? Eu preciso entender com clareza o que é a missão da empresa e qual é o papel dela dentro dessa proposta de implementação ou a implantação do planejamento estratégico dentro de uma empresa. Porque eu tenho que entender a proposta da empresa, ter esse conhecimento claro, o que a minha empresa quer como proposta colocar para o mercado. Só que para isso ela precisa ter um levantamento também. Quem é o meu cliente? Quem é o mercado que eu quero atender? Quem é esse nicho do mercado, de setor que eu quero atuar? Então, eu preciso ter esse olhar de compreensão, porque ninguém vai montar uma empresa assim, correto, sem saber para quem ela quer atender o público. Como um exemplo, eu quero trabalhar com uma loja de roupas, tá, mas eu quero roupa para quem? Bebê, infantil, infanto-juvenil, adulto, mulher, para homem. Então, eu preciso ter clareza quem é esse mercado que eu quero atender. Porque quando eu for elaborar as estratégias que a empresa for adotar, eu tenho que estar jogando isso com clareza para esse nicho que eu escolhi. Se eu não definir isso, deixar ela em aberto, pensa você que o proprietário de uma loja dessa, o quanto ele tem que investir de dinheiro, investimento para ele colocar dentro dessa loja produtos de tudo quanto é design, atendendo bebê, infantil, infanto-juvenil, adulto, isso para toda a linha feminino e masculino. Quanto que ele teria que ter de dinheiro, de investimento para atender toda essa gama? Então seria um investimento muito alto. E precisa ter um direcionamento muito claro para isso. Então eu preciso, como dono da empresa, definir esse processo. Entendeu? Estão compreendendo? Entendendo, professor. Tá, então, por isso, preciso ter essa clareza. Então, nesse ponto aqui, é onde esse capítulo, ele trata nesses pontos, colocando essas divergências que a empresa possa encontrar no mercado e se atentar a esse detalhe. Vocês podem verificar que aqui na... Deixa eu abaixar aqui mais.
esses norteadores do slide 5, e ele faz umas perguntas. Qual a razão de ser dessa empresa? Qual a natureza desse negócio da empresa? Quando eu falo em negócio, é isso. Que negócio eu estou querendo abrir? É comida? É vestuário? É calçado? É venda de carro? É venda de moto? É uma área de construção? Eu quero construir o quê? Casa? Eu quero construir edifício? O que eu quero fazer? Então, quais são os tipos de atividades que a empresa deve concentrar seus esforços no futuro? O que a empresa vende ou pretende vender para esse mercado? Aí aqui ele coloca, é agilidade, é conhecimento, é um know-how de diferencial, é alguma inovação? Então eu tenho que ter clareza. Quais os fatores que eu preciso de influência nessas vendas? Qual o diferencial de conhecimento necessário para que eu possa atuar nisso? Qual o mercado-alvo, cliente, produto, serviço que eu quero atender? Qual o diferencial competitivo da empresa? Quer dizer, o que essa empresa tem de melhor? O que ela vai ter de diferencial perante seus concorrentes? Qual a região de atuação da empresa que ela quer atender? Qual é a imagem que a empresa faz de si própria para a qual quer ser reconhecida? Qual é a imagem que essa empresa quer passar para o mercado? Quais as necessidades sociais que ela pretende atender e quais as principais crenças e valores da empresa que ela quer atuar nesse mercado? Então, vocês concordam que a empresa ela precisa ter clareza, porque vocês concordam que essas crenças, esses valores influenciam, que é uma parte da cultura da empresa, com a cultura dos seus clientes? Concordam ou não? Sim. Então, esse olhar que esse capítulo quer colocar para que vocês possam estar buscando esse conhecimento amplo, essa visão de entender qual é a importância de eu ter com clareza a missão da empresa definindo dentro dessa proposta para que eu possa elaborar um ótimo planejamento estratégico, um planejamento mais assertivo. Para quê? Para fazer com que eu vou concluir o objetivo da minha empresa. Aonde eu quero chegar. Entendeu? Alguém quer pontuar algum ponto, algum tópico dentro desse slide que não entendeu, que pode colocar um exemplo para a gente poder ficar mais claro com esse entendimento? Pessoal, eu preciso que vocês se manifestem, pessoal. Tá, pessoal, então é o seguinte, eu vou encerrar essa aula agora dessa explicação, em seguida nós vamos tirar as dúvidas que por hora tenha com questão das atividades, que eu preciso passar alguns recados para vocês. Cleume, eu gostaria, por gentileza, que você se atentasse depois, em seguida, com a questão nas atividades, ok? Tá, então, nessa explicação desse conteúdo que foi passado na missão, agora eu vou passar alguns recados para vocês referente à disciplina de planejamento estratégico. Se vocês observarem lá no portal da FACIP,
Hoje eu coloquei a atividade 5 e a atividade 6 para ser terminada. A 5, porque era da semana passada, que era do dia 21, que foi feriado. E hoje seria a data de postagem da atividade 6. Então, eu terminei colocando as duas atividades para serem realizadas e concluídas e postadas até dia 4 de maio, segunda-feira, no portal. Eu só gostaria que vocês se atentassem ao seguinte: eu fiz uma modelagem agora lá, eu coloquei o material de apoio que foi me solicitado para estar colocando lá, que só era informação sobre o livro, mas o livro vocês já tinham, porque vocês todos estão cientes na sala que eu disponibilizei o livro com a ajuda da presidente de sala, né, das turmas, a Cleuma. Ela simplesmente escaneou o capítulo e disponibilizou os capítulos do livro para você, pelo grupo, para que vocês todos pudessem estar realizando as atividades. Ok? Com isso, eu só disponibilizei agora lá um caderno resposta, deixei ele em formato de Word para vocês responderem as questões da atividade 5 e da atividade 6 nesse caderno de resposta. Assim que você responder, salva ele em PDF e posta lá no portal, ok? E isso também eu vou estar colocando lá na atividade 3 e na atividade 4, eu vou criar esse caderno de resposta para poder colocar, para quem não realizou, poder fazer nesse caderno de resposta, salvar em PDF e colocar lá no portal, ok? É isso que eu gostaria, Cleoma, que você reforçasse para os alunos. Ué, mas e quem já fez e já enviou? Vai precisar refazer? Luiz, vou deixar em aberto. Seria interessante que fizesse, mas se você não quiser fazer, não faz. Eu preciso colocar lá no portal esse caderno resposta. É só copiar e colar, salvar em PDF e anexar novamente. Pediria por gentileza que quem puder fazer isso, faça. Quem não quiser, pode deixar do jeito que está lá. Foi me solicitado eu colocar o caderno de resposta no portal. Então, eu vou colocar lá no 3, no 4, no 5 e no 6 para serem feitos. Ok? Professor, Beleza. Fala, Cleuma. não tá errado esse negócio de feriado e vocês postarem atividade? Cleuma, Porque feriado ao feriado é no dia que é no dia da aula. Então foi me colocado lá que nesse dia do feriado não era para postar aula no portal. Então nós terminamos não colocando. no dia, mas aí colocou duas equivalente à aula anterior, que seria no feriado, que não tinha necessidade de ter uma atividade, certo? Não, mas é uma atividade. Não estou dizendo. Eles pediram para eu estar colocando lá, porque é só feriado, mas é atividade 5, que era para ser feito, que foi naquela semana. Nessa semana agora já é atividade 6. Então coincidiu novamente. Inclusive, amanhã eu vou colocar de vocês de OSM, porque os alunos que fazem a disciplina de OSM na sexta-feira, que é feriado novamente, sendo que segunda-feira tem que colocar. Então, quem de sexta-feira, que é feriado, o aluno tem sábado, domingo e segunda para postar essa atividade lá no portal. Então, eu estou cumprindo as regras que foi colocado, estabelecidas no cronograma da faculdade. Não, sim, eu entendo. Mas eu falo assim, no sentido que eu não concordo por ser feriado, entendeu? Como assim, feriado e a gente tem que fazer mesmo sendo aula online? Eu acho que tipo, a faculdade não pensou nisso. Mas a Priscila falou na reunião que teve com os líderes lá atrás que os feriados não teria aula, mas os professores passariam as atividades para poder completar a nota da N1. Então, aí nós estamos cumprindo esse calendário. Tanto que eu pedi a permissão para colocar hoje, inclusive amanhã eu vou colocar de OSM, que é só na sexta-feira, porque sexta-feira é feriado. Então, se eu colocar postar, vou colocar só no sábado,
Então, eu vou adiantar postar de OSM amanhã para vocês ganhar tempo. É o que eu estou tentando fazer para poder auxiliar vocês. Mas de OSM faltam quantas? De Oi? OSM falta uma. Sim, OSM só falta uma. Então, que seria Tá. do dia 1º, sexta-feira. Então, para mim não postar no sábado, eu já vou postar amanhã para vocês ganharem um tempo para poder realizar a atividade. Entendi. Entendeu? Eu estou tentando fazer a melhor. Foi o que me colocaram, porque eu estou vendo que quando eu coloquei lá, vi a questão do prazo, então eu estou tentando atender aquilo que foi me colocado. Aí, vocês também, com questão desses prazos e tudo mais, eu sugiro que vocês verifiquem de que forma vocês podem estar fazendo isso, se vocês Mas, acharem professor, que o tempo está curto para vocês. eu tenho uma pergunta também para fazer. Acho que eu deveria fazer para todos os professores, mas assim, o critério de correção dessas atividades. Porque quando a gente está em sala de aula, a gente consegue tirar dúvida ali na hora, responder, saber se está certo ou não. A maioria das atividades a gente fez de acordo com a compreensão das aulas e a gente postou lá no portal. E assim, querendo ou não, apesar de ser fracionado e o valor de peso de cada questão não ser muito alto, mas a soma deles, né, representa a nota de um bimestre. E aí, se o pessoal respondeu coisa lá que não está assim 100% como o professor quer que esteja respondido, que critério que ele vai utilizar para fazer essa correção das atividades? Wellington, desculpa responder a sua pergunta, tá? Porque eu estou gravando aula aqui normal. A resposta de avaliação vai ser a correção do professor estaria fazendo como se ele estivesse corrigindo uma prova normal em sala de aula, quando foi aplicado para vocês, que seria uma N1. Porque a N1 que está sendo fracionada agora, ela está sendo o peso das mesmas questões que a N1 aconteceriam em salas presenciais, onde o aluno estuda e o aluno responderia em sala de aula, sem consulta, somente livros, em nada, somente a consulta do seu cérebro, do seu conhecimento, para responder em sala de aula a atividade. Essa atividade, como eles colocaram agora, o formato colocou com que o aluno pudesse estar respondendo os seus materiais de uma forma individual, de uma forma do conhecimento dele que estudou com material de apoio. Você concorda? Sim. Porque em sala de aula, o aluno não teria esse material de apoio para poder fazer essas N1. E agora, e no formato que fizeram, para poder tentar auxiliar, fazer com que o aluno tivesse suporte para poder estar respondendo essas da melhor maneira possível de conhecimento. Isso requer que o aluno se dedique, estude, pesquise, leia para poder interpretar, para poder responder essas atividades avaliativas. Mas assim, eu entendo que são metodologias diferentes. E é por isso que eu fiz essa pergunta. Mas eu vou levantar essa questão com a coordenadora do curso. E aí eu vou ter uma resposta geral. Obrigado. Ok, de nada. Tá? Então, pessoal, conseguiu, Cleva, ver essa questão para todos na turma, que tem alguns que estão aqui. Depois eu vou estar tentando pegar esse link daqui, tentar colocar lá no portal, que eu estou com vou gravar essa aula de novo, desse conteúdo, para postar o link lá para vocês nessa data de hoje. Essa explicação que por hora falou, teve algumas interferências aí, porque para poder gravar o material tem que estar com silêncio absoluto e na hora da explicação, porque senão termina dando interferência. Então, como essa aula de hoje, videoconferência aqui, ela é uma aula de interatividade, onde o professor, juntamente com os alunos, possa estar debatendo, discutindo para tirar as dúvidas em cima de um conteúdo, tá? Então, nós precisamos entender esse processo. Eu vou gravar esse conteúdo novamente num link separado e disponibilizar lá para que o aluno possa entender o que eu estou explicando desse conteúdo e, como eu já foi disponibilizado esse material anteriormente, para que vocês possam ler. Nesse momento dessa aula, dessa videoconferência agora, que é a nossa aula aqui, seria o momento do aluno discutir. Professor, tal assunto eu não entendi. Professor, tal assunto eu não compreendi.
li o material e não observei tal coisa assim. O que eu imaginei aqui é isso mesmo? O que eu estou entendendo? Então, é esse o momento dessa aula aqui, que seria a mesma aula que nós tivéssemos em sala de aula, que o aluno tira a dúvida, o aluno pergunta ao professor e o professor responde, tentando esclarecer essas dúvidas do aluno. Certo? Professor, na verdade, estava tendo muita interferência, então tipo, ficou até difícil da gente entender o que o senhor estava falando. Então, por isso que eu vou gravar essa aula de novo lá, do conteúdo separado, para auxiliar essa daqui agora novamente. Então, vocês vão ter 2 vídeos lá. Vai ter essa aqui agora que nós estamos falando, e eu vou disponibilizar outro link somente com a explicação do conteúdo em separado. Ok? Tudo bem, então. Porque eu preciso registrar essa aula de hoje, essa aqui, que por hora nós estamos tendo, eu tenho que colocar no portal lá, que essa aula aqui agora é a comprovação que nesse momento de hoje, na data de hoje, nós tivemos uma aula, tivemos um encontro, que o professor disponibilizou o material, que nós discutimos em sala de aula, que nós abrimos, e eu preciso deixar gravado isso lá, tá? Mas só peço também, tipo assim, que nem agora essa questão que aconteceu comigo com essa aula de hoje, para que as aulas posteriores, junto de outros professores, é essa questão de deixar o microfone aberto, porque quando o professor está explicando, deixou o microfone aberto, tudo que no seu local, que é onde você esteja, no escritório, na sua casa, se por hora outra pessoa esteja fazendo alguma coisa dentro do mesmo ambiente, o som capta qualquer barulho e termina dando interferência na aula. Então, peço somente atenção a outras pessoas que, por outro motivo, por outra hora, tentar evitar isso, que ocorra esse tipo de coisa para não tentar atrapalhar a aula. Tá? Eu sei que às vezes acontece, nós não temos muita experiência nisso às vezes, e nem sempre os nossos home officers às vezes estão adequados para que isso aconteça. É que nós tentarmos fazer o melhor dentro dessa formatação para que a gente possa ter uma aula assim bem clara e limpa de som auditivo e visual, para que a gente possa estar tendo uma compreensão melhor, ok? Alguma dúvida mais? Milton, só essa questão de qualidade no áudio, o principal ponto, ela varia de acordo com a qualidade da internet também. Não, sim, concordo. Entendeu? Por isso que eu falei para você, nem todos estão com o seu home office adequado para poder dar aula. Quando falamos em home office, é toda uma estrutura de internet, computador, que algumas pessoas, capacidade de dados, são vários itens que compõem esse home office, né? Alguma coisa a mais? Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum esclarecimento a mais de algo, de algum ponto? Melissa, entendeu o que o professor falou hoje? Lucimar? Erine? Entendi sim, professor. Tá, Erine, você entendeu? Lucimar? Entendi, professor. Então, pessoal, quando vocês, quando eu gravar a aula lá, esse material que eu coloquei, que vocês estiverem lendo, alguns alunos terminam utilizando o recurso de fazer um resumo, alguns alunos anotam alguns itens, alguns tópicos que não entendeu, façam suas observações, deixem anotadas, para que quando nós chegarmos na nossa aula de videoconferência, cada aluno que com as suas dúvidas pontue, coloque os pontos, porque se a gente não anotar, chega na hora a gente termina esquecendo. Então, o correto é a gente fazer, cada um lendo e fazendo as suas anotações, para quando chegar a aula de videoconferência, a gente poder sanar essas dúvidas. Entenderam? Porque, às vezes, eu explico aqui, eu estou falando o conteúdo, quando eu falo entenderam, vocês falam entenderam. Eu sei do conteúdo e tudo mais, eu gostaria de deixar isso com mais clareza para vocês, mas se vocês não me perguntarem, eu fico compreendendo, achando que todos entenderam e estão sabendo. Mas depois também eu fico surpreso lá adiante, quando alguém fala assim, mas eu não sei isso, alguém fez que isso. Então, eu fico, claro, que meio com dúvida. Puxa, o professor perguntou... Eu não tenho dúvida em relação ao conteúdo, mas eu tenho dúvida, geralmente, em relação à clareza da pergunta.
porque eu acho que muitas vezes as perguntas elas não são muito claras em relação ao que ela quer. E aí toda vez que eu tenho dúvida em relação à pergunta, que não tem nada a ver com entender o conteúdo em si, aí eu pergunto. Sim, mas aí eu pergunto aí na sala de aula. Que eu tô perguntando, quando eu pergunto para vocês, entenderam? Porque pelo jeito que você está falando é o seguinte: existe duas coisas, pergunta de sala de aula e pergunta de atividade. Pessoal, tô achando que vocês estão confundindo muitas coisas que vocês talvez assim, vamos deixar um pouquinho claro aqui. Pessoal, atividade 3, atividade 4, atividade 5 e atividade 6, elas compõem o N1, que são as atividades avaliativas para se fazer. Entenderam? Isso é uma coisa. As aulas que nós estamos tendo aqui, nós estamos fazendo em conteúdo, nós estamos falando de conteúdo novo, de material, estudando em sala de aula, tudo vai. As atividades avaliativas é o momento do aluno sozinho fazer essa atividade em seu home office. Aqui na sala de aula de conferência, não é para o professor ficar respondendo o conteúdo das atividades avaliativas. Vocês entenderam isso? Isso está claro para vocês? Está. E quem falou que não está? Não, então isso eu estou falando, porque algumas pessoas dependem. Porque quando você faz as perguntas, fala assim, pergunta confusa, se eu estou explicando aqui, estou falando pergunta, eu não sei. Então, eu não estou sendo claro na minha pergunta quando eu estou fazendo do conteúdo, quando eu pergunto, entenderam o que é missão? Vocês estão entendendo com clareza? Quer dizer, eu estou fazendo uma pergunta com clareza ou eu estou fazendo errado? Porque se tiver, Mas eu vou mudar o meu formato de pergunta para que vocês possam entender. Eu estou falando em relação à atividade. Então, por isso eu estou colocando bem claro isso, porque aqui eu estou querendo agora, essa aula de hoje nós estamos tratando do capítulo 4, Missão da Empresa, que é um capítulo de um livro, lá do livro que nós estamos estudando. Sim. Então, eu estou fazendo perguntas referente ao capítulo. Então, nessa questão que eu estou perguntando para vocês, aí quando você falou sobre a questão da atividade avaliativa, nesse momento dessa aula agora, eu não posso, como professor, estar discutindo com você a questão da atividade avaliativa dentro da sala de aula, que é uma coisa individual do aluno. Eu só fiz uma observação. Não, eu sei, velho. Por isso que eu estou perguntando com clareza, querendo corrigir, porque de repente essa dúvida não seja só sua, seja dos outros também. Então nós temos que deixar isso bem claro, e para deixar com clareza é só nós conversando com a comunicação para que a gente possa deixar esse entendimento melhor, concorda? Sim, concordo. Então, por isso que eu estou perguntando para vocês, porque às vezes eu estou falando uma coisa, estou entendendo uma coisa, e às vezes assuntos pensamentos cruzados termina dando entendimentos cruzados também, né? Então nós temos que deixar isso com clareza. Tá? Mais alguma coisa a esse capítulo de hoje, que é o capítulo 4, Missão da Empresa? Não. Eu não. Então, eu vou por hoje. Então, não, professor. Não, ok. Então, vou só frisando novamente, lembrando a todos vocês, todas as aulas são gravadas, as aulas estão sendo gravadas, deixar isso com clareza para todo mundo, tá? Nesse momento agora, então, eu vou encerrar essa aula de hoje, do dia 28 de abril de 2020, terça-feira, a aula de planejamento estratégico, onde o tópico da aula se retratava ao capítulo 4, Missão da Empresa, que contempla a metodologia da implementação e implantação do planejamento estratégico nas empresas. Ok? Lembrando, deixando que o professor vai gravar novamente essa aula desse conteúdo da disciplina, desse capítulo 4, e vai disponibilizar lá no portal nessa data de hoje, para que vocês possam assistir novamente a aula na íntegra do conteúdo. E na aula posterior, caso alguém tenha alguma dúvida, nós podemos tirar alguma dúvida desse conteúdo. Lembrando ainda que esse conteúdo do capítulo 4, ainda vou disponibilizar atividade para ser realizada, porque esse capítulo 4 já vai contemplar atividades para N2. Pois, lembrando a todos que a nossa N1 contemplou o capítulo 1 e o capítulo 2, onde conteúdos que foram explicados em sala de aulas, com as aulas presenciais, antes da pandemia. Ah, cara, também eu sei, hein? Ok?
Então, por hoje, agradeço a todos, a presença de todos na aula, e vamos dar um encerramento a esse conteúdo de hoje. Obrigado a todos.